na mídia, a gente tem que pertencer, tem alguns fatores que são preponderantes. O primeiro é pertencer a um grupo unido. O segundo é ter um membro desse grupo fazendo um sucesso longínquo, ou seja, passando certas fases e certas faixas etárias, consagrando um nome. Vocês não tenham dúvida, posso garantir a vocês, que eu trabalho com música, se não fosse o sucesso do Roberto Carlos, dificilmente alguém aqui saberia quem é Vanderlei e Horácio Carlos, com certeza. Se Milton Nascimento não tivesse feito tanto sucesso no Clube da Esquina, a gente não saberia Fernando Brant, Wagner Tiso, Lô Borges, ninguém saberia, seriam mal esquecidos. Então são grupos que se unem, se fortalecem em nome de um autor especial. Na Bossa Nova aconteceu isso, claro, com Tom Jobim, que vem de Vila Lobos, que já estava adaptando ao popular, a música clássica, ao que ele dita, é melhor que clássica, ao popular, e você tem essa transposição com a batida do João Gilberto. Na Bossa Nova aconteceu uma coisa muito interessante. O movimento, com a morte do Jobim e do Vinícius, ele deu aquela queda natural, o João Gilberto não conta, evidentemente, mas foi resgatada pelos japoneses. A Bossa Nova foi resgatada pelos japoneses. Hoje, para vocês terem uma ideia, você fala em música no Japão, tirando aquelas tradicionais, é a Bossa Nova. E o baião não teve nenhum fã japonês. Depois da morte do Luiz Gonzaga, o baião ficou, a música nordestina, de uma forma geral, ficou esvaziada. Com a morte de Jackson e João, ainda mais. E houve uma diáspora, ou seja, vários músicos que vieram dessa linhagem saíram para os seus lados, invertentes. Ao seu Valença, você tem Fagner, você tem Zé Ramalho. Diferentemente do que aconteceu com o movimento baiano da Tropicália, que forjou um grupo que continuou doce baiano durante muito tempo e continua até hoje. Essa união que a Bahia tem essa característica, né? Essa foi a grande diferenciação e por isso que a música nordestina, atualmente em evidência no Brasil todo, não tem um ícone, um nome que atreie ao Djalma Vale e que faça com que ele não seja esquecido. Esse mesmo fenômeno não é exclusivo de Djalma Vale, também vem acontecendo com o Joaquim do Pandeiro e pasmem, até com o Luiz Gonzaga. Isso está acontecendo. Muita gente já não sabe quem era o Gonzaga. Confunde até com o filho dele, o Gonzaguinha. Isso nos deixa, de certa forma, um pouco preocupados, porque a partir de uma memória forte, e eu estou vendo aqui vários jovens, essa memória, esse entendimento que a cultura nacional possibilita o entendimento de um futuro dessa mesma música, né? Quando a gente conhece, quando a gente sabe da história, a gente tem condição de avaliar melhor. E Djalma Vale foi um artista ímpar. E ele é especialmente diferenciado porque ele não é só um artista popular. Ele era o popular. Para vocês terem uma ideia, traduzindo agora para a música moderna, Ivete Sangalo, que eu tive a oportunidade de conhecer, faz um enorme sucesso, vocês, claro, devem imaginar, e continua uma pessoa simples, uma pessoa singela, uma pessoa que conseguiu que o sucesso não lhe subisse a cabeça. Mas ela não é mais popular. Ela não é o povo. Ela é uma pessoa, uma cantora, uma artista que atinge a camada popular. Mas o Djalma Vale era o povo. Isso é que impressiona mais. O Djalma Vale às vezes era confundido com a plateia. E você nunca vai notar isso em artistas, por mais populares que sejam, como a Ivete e outros. O João se confundia com a plateia. Em alguns shows o João pegava a plateia, subia para cantar, em outros, quando faltava energia, ele cantava sem microfone, descalço, como os primeiros artistas a subir com o palco descalço. Então essa é a diferença de um artista genuinamente popular. Eu
Também gostaria de destacar outro fator importante de resgate de memória, é que a mídia também não ajuda muito. Ela está interessada, a memória em si, as biografias, os trabalhos de resgate, de cultura, são feitos em cima de pessoas que não têm muito contato com o povo e não podem ficar esquecidas. Eu próprio fui convidado para fazer uma biografia do Ivan Cury, que foi um intérprete de João do Vale, Mário Peixoto, parceiro de Ari Barroso, que quase poucas pessoas conhecem, mas não interessa a nenhum patrocínio, a nenhum subsídio. As pessoas querem escrever sobre o Roberto Carlos. A biografia do Roberto Carlos que é mais comentada e mais valorizada. Gente, a gente sabe tudo de Roberto Carlos. Roberto Carlos, inclusive, não queria que a biografia dele fosse publicada. Olha que incoerência. E é isso que a gente vê, biografia de Silvio Santos, como você vê um artista recém-falecido, ainda se admite, né? Pode ser em memória ou homenagem à morte dele, se a gente pode homenagear uma casa de Tim Maia e outros mais. Mas biografias de pessoas vivas e famosas, às vezes soam a um mecanismo comercial, nada mais que isso. A gente precisa ficar alerta nisso. É venda, é só venda, é o comércio acima de tudo. E os setores políticos desse país deviam trabalhar mais esse investimento, não pensando em venda, não pensando no retorno imediato de seu prestígio e seu dinheiro, mas sim no investimento à cultura, um verdadeiro resgate do que realmente interessa, que é cultura e transparência de pessoas, porque os grandes artistas, a gente tem ideia que são só os famosos, mas a grande arte de qualquer povo é feita de todos os pequenos artistas. E eles ficam cada vez mais invisíveis. Isso que me machuca muito. Quando eu comecei a escrever sobre João do Vale, eu me lembro que eu sofri um pouco de restrição dos maranhenses, que se questionavam, até com um pouco de razão, diria até muito. O que esse carioca vai fazer aqui, pesquisar sobre João do Vale? Tanto maranhense, tanto repórter bom, tanto escritor, por que um carioca vem lá, quem é esse cara, chega aqui de paraquedas falando sobre João do Vale? Quando o Riva me convidou para escrever a biografia do João do Vale, isso me veio à cabeça. Primeiro, porque eu não conhecia João do Vale. Segundo, porque eu não tinha contato direto com a obra dele. Eu conhecia praticamente os sucessos que quase todo mundo conhece. 3 ou 4, incluindo da cara. E hesitei. Falei, poxa, acho que eu não sou o nome certo. Lendo um artigo a respeito nessa mesma época, eu soube sobre a biografia inglesa, que é a melhor biografia que existe. Ou seja, o biografado tem que ser trabalhado pelo biógrafo de uma forma desconhecida. Você não pode conhecê-lo. Quanto mais distante você estiver daquele artista que você está retratando, melhor, porque você não vai ser influenciado. Você não é seu amigo, não é seu ídolo, e você vai tentar passar a melhor imagem. Tem uma história aqui interessante, eu gostaria de lembrar do seu